Olá, povo querido, povo amigo, que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse amigo que vos fala, Bispo Cláudio. Quero nesta oportunidade compartilhar um texto das Escrituras. Havia uma família, um pai desesperado e já vinha sofrendo com o seu filho desde a infância. Desde a infância dessa criança que essa família vinha sofrendo, padecendo, vivendo angústias. E, obviamente, eu creio que eles tentaram, dentro das condições da época, sanar aquela situação. Aquela situação que aquela criança, que a cada dia crescia, desenvolvia e se passava os dias, as semanas, os meses, os anos, mas a situação era a mesma. A situação, às vezes, até piorava. Aquela família não podia deixar aquela criança sozinha. Não podia deixar aquela criança fora da vista de algum outro ente querido. Imagine você, uma família que a qualquer momento podia perder aquele ente querido, porque havia uma ação do mal, uma ação maligna. Aquela criança nascera com um espírito um espírito maligno dominava essa criança desde o ventre da sua mãe. Porque essa criança, ela já nasceu subjugada por essa força do mal. E a partir do momento que essa criança passou a andar, esse espírito a levava para a água, para o fogo, tentando destruir a vida daquela criança. O tempo se passou e os problemas continuaram. A situação era a mesma. E quando parecia que haveria uma esperança para aquela família, para aquela criança, quando o pai ouviu falar acerca do Senhor Jesus Cristo, e esse pai, sabendo da fama do Senhor Jesus, então pega aquela criança, pega aquele rapaz, que já era um jovem, e leva ao local aonde o Senhor se encontrava. Aquele pai deveria ter saído de casa esperançoso, porque muitas pessoas declaravam e falavam acerca dos milagres, das maravilhas, das pessoas que outrora tinham enfermidade e espíritos malignos e foram libertas. E aquele pai, então, sai de casa com aquele jovem ali, já esperançoso em ver aquele filho que desde o nascimento sofria convulsões, sofria com ataques. E aquele pai agora estava esperançoso em ver aquele filho liberto, livre, sarado,
normal. E quando ele chega ao local, ali ele viu várias pessoas sendo curadas pelos discípulos do Senhor Jesus. Viu pessoas sendo libertas na hora. Então o coração dele acendeu a certeza da sua vitória, da vitória da sua família, da cura do seu filho. Aquele pai, então, se alegra em ver ali, ele pôde comprovar que as notícias que chegaram até ele era verídica, então, porque agora os seus olhos podiam contemplar milagres. E quando chegou a sua vez de apresentar aos discípulos o seu filho e a situação na qual ele estava vivendo, ele pede o socorro, pede ajuda ali aos discípulos. Mas os discípulos então intercedem pelaquele rapaz, oram por ele, só que eles não conseguem expulsar aquela força do mal. Aquele rapaz agitado ali pelaquela força do mal, aquele espírito não abandonou o corpo daquele jovem. Aquela entidade maligna, ou seja, permanecia. E ali os discípulos se revezaram na oração, mas nenhum deles conseguiu expulsar aquele mal daquela criança. E logo então, as pessoas que outrora estavam vendo os milagres acontecer na vida de outras pessoas, começaram então a se perguntar, mas por que aquele rapaz não conseguiu ser liberto? E ali ficou aquele burburinho, aquelas pessoas comentando em alta voz. Até que se aproximou o Senhor Jesus e perguntou o que estava acontecendo. O Senhor Jesus não estava próximo, só os discípulos. Então, quando o Senhor Jesus saiu da casa, que ele estava numa casa, e se aproximou do local onde os discípulos estavam orando, logo então, depois da pergunta do Senhor Jesus, aquele pai então declarou que toda aquela falação era por conta da situação do seu filho. E ele logo declarou: o meu filho, ele está possesso de um espírito maligno. E eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não conseguiram expelir, não conseguiram expulsá-lo. As palavras daquele homem já não eram mais de alegria, de esperança, de expectativa da transformação do seu filho. Mas no momento em que ele declara isso ao Senhor Jesus, ele também fala: se tu podes alguma coisa, ajuda. E Jesus, o Senhor Jesus, responde àquele pai: se pode, tudo é possível ao que crê. E ele então fala: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Parece-se até contraditório, meu irmão, minha irmã, você que acompanha esse vídeo. Parece-se até contraditória a fala daquele homem. Mas entenda bem, aquele homem viu os milagres ali na vida de outras pessoas e nele então ele já tinha certeza que seu filho ia sair dali liberto. Depois que todos os discípulos oraram naquele filho, aquela esperança se desvaneceu e ele olhou, talvez dizendo consigo mesmo: não tem jeito não. Não tem jeito mesmo para o meu filho. Mas no momento em que Jesus declara a ele que
tudo é possível que crê, ele fala: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Aquele homem estava desmotivado, desesperançoso. Mas o Senhor Jesus, vendo nele o abatimento, o sofrimento daquele homem que vinha de muito tempo, Jesus manda trazer aquele rapaz. E logo quando aquele rapaz chega diante do Senhor Jesus, o espírito o agita com violência, mas Jesus dá ordem para que aquele espírito se retirasse daquele jovem. E então aquele espírito maligno saiu daquele jovem, o deixando como se estivesse morto. Mas logo ali ele recobrou a consciência e ficou sarado para a glória de Deus. E aquele pai que estava desesperançoso agora dava glória a Deus. Agora se regozijava de alegria, com lágrimas e gratidão. Pois todo o tempo que ele viveu de sofrimento foi recompensado pela vitória. Valeu a pena ele ter chegado até a Cristo. Valeu a pena ele ter saído da sua casa e buscado ajuda no Senhor. Agora o seu filho estava sarado, curado, liberto para a glória de Deus. Talvez você se encontre assim. Vem de um sofrimento de longa data, de uma situação talvez até hereditária, como era daquele jovem. Talvez você também esteja como esse pai, sem fé, desmotivado, desmotivada, abatido. Talvez você não tenha forças nem para orar. Talvez você até mesmo já falou que não tem jeito para a situação que você está vivendo. Mas olha, assim como houve para este pai e para aquela família, aquele jovem foi liberto, assim também há solução para você. O que precisamos fazer é continuar perseverando. Porque uma coisa é certa: tudo é possível ao que crê. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta passagem das Escrituras, meu Deus, este pai essa família, com esse pai que sofreu por muito tempo, e no momento em que parecia que tudo ia acontecer, o milagre ia acontecer, volta. Vem a frustração, vem a tristeza, mas no momento que aquele pai pensava que não tinha jeito, logo resplandeceu a glória do Senhor através do Senhor Jesus Cristo, que libertou aquele jovem. Há pessoas agora, meu Deus, participando desta oração, que precisa de libertação, que precisa de cura, que precisa de um socorro, que precisa de uma provisão, meu Deus. Não está oculta aos teus olhos. Ó Deus vivo, Deus soberano, aonde quer que chegue esta oração, que também chegue o teu poder para livrar, para salvar, para transformar, meu Deus. Eu te peço, ó Deus vivo, confirma na vida desse teu filho e desta tua filha um milagre, assim como o Senhor confirmou na vida daquele pai, daquele filho. Confirma também, meu Senhor, pois talvez esta pessoa esteja como aquele pai, já sem forças, mas a tua misericórdia e a tua infinita bondade se revelou na vida dele, como se revela também agora na vida desta pessoa que participa desta oração.
pois eu determino e ligo aqui na terra que seja ligado nos céus o milagre para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Olha, que Deus abençoe sua vida e sua família, e você já está abençoado. Compartilhe esta oração, participe com a sua família desta oração. Se de repente algum ente querido seu não acompanhou, envie para esse ente querido. Deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos continuar perseverando, porque uma coisa é certa, a vitória é sua. Deus abençoe a todos.